Era um sábado, uma tarde deliciosa, aquela brisa gostosa, o clima perfeito para um passeio na praça. Enquanto você caminhava, você notou uma cena diferente. Sua curiosidade foi tamanha que você não resistiu. Decidiu sentar para tentar entender o que estava acontecendo. Não muito longe de você, dois indivíduos. Um parecia ser um mendigo, sentado no banco, cabelos despenteados, roupas sujas e rasgadas, unhas que pareciam não ter sido cortadas por muito tempo. O outro em pé, na frente do mendigo, cabelo bem cortado, boa aparência, terno fino. Na sua cabeça você ficava pensando o que esses dois poderiam ter em comum. O que eles poderiam estar conversando? A distância era pouca, que se você prestasse atenção, você poderia até escutar para poder entender o que eles estavam falando. O que estava em pé parecia estar insistindo com o outro, um tanto ansioso, e balançava a cabeça e dizia: "Você não está entendendo, mas eu vou repetir. Eu sou seu irmão. Nós somos da mesma família. Nosso pai é um homem muito rico. Quando éramos criança, morávamos em uma linda casa. Para nossa proteção, tínhamos até segurança que nos acompanhava o tempo todo. A mídia e os repórteres estavam sempre nos perseguindo. Papai e mamãe sonhavam com um dia que poderíamos sair de férias, só nós quatro, para ter um tempo somente para a nossa família. Um dia, papai decidiu fazer isso. Fez o plano, contratou pessoas que se parecessem conosco para que se passassem por nós. Eles iriam sair pela frente do nosso prédio e pegariam um voo em nosso jato e ficariam em um hotel na Europa. Enquanto ao mesmo tempo, nós sairíamos pelos fundos e viajaríamos pela primeira vez somente nós quatro para uma fazenda no interior, onde passaríamos lindos momentos com a família. Eu já era criança, um pouquinho maior, mas você ainda era um bebê. Papai não contou para ninguém, somente seu contador, que era de confiança, e papai precisava de alguém que cuidasse das finanças enquanto estivesse fora. Com tudo planejado, chegou o grande dia. Entramos no carro, ansiosos e felizes. A primeira etapa foi tudo bem. Nossos sósias, com nossos seguranças, saíram pela porta da frente e os repórteres os seguiram enquanto nós saímos pela porta de trás. E felizes dirigimos rumo ao interior. O que jamais poderíamos imaginar era que o contador viu essa sua oportunidade de tirar dinheiro do papai. Quando chegamos no interior, onde as ruas já não eram mais asfaltadas e de difícil acesso, ele fez uma emboscada. 2 carros com homens armados nos cercaram e não podíamos fugir, nem pela frente nem por trás. Quando papai e mamãe perceberam que não havia outra opção, decidiram sair correndo. Papai me pegou pela mão e a mamãe te carregou no colo. Os homens correndo atrás de nós. Em um momento a mamãe caiu e eles conseguiram pegar você do colo dela e desapareceram. Foi o dia mais difícil de toda a nossa vida. Voltamos para casa, pois o papai imaginava que os sequestradores iriam entrar em contato com ele. E logo que chegamos, o contador ligou para o papai. Ele nem disfarçou a voz. Designou a quantia, ele já sabia todo o dinheiro que o papai tinha. Marcou o lugar de encontro e avisou que se a polícia fosse avisada, nós nunca mais iríamos te ver. Papai não perdeu tempo. Começou imediatamente a entrar em contato com os bancos. Juntou todo o dinheiro e na data combinada foi ao encontro do contador. O problema foi que os gerentes dos bancos desconfiaram porque a quantia que ele estava tirando era muito alta. Eles entraram em contato um com o outro e decidiram entrar em contato com a polícia. No momento da troca, a polícia apareceu. O contador conseguiu escapar, te levando junto com ele. E nós nunca mais o vimos. Nem uma notícia sua ou do contador. Mas uma coisa o papai sabia: seu contador foi desonesto, mas ele não era um assassino. Papai passou a sua vida inteira te procurando. Ele nunca desistiu. Aliás, depois que eu cresci, essa passou a ser a missão da minha vida. Agora que eu te encontrei, vem comigo, tem um carro nos esperando.
nos esperando, que vai nos levar para o nosso avião e para a nossa casa, onde você terá todo o conforto, roupas novas, comidas quentes, os melhores hospitais e psicólogos. Nesse momento, o homem que estava sentado interrompeu e começou a falar. Você não é meu irmão? E não existe avião ou casa, ou papai e mamãe que me amam e estão me esperando? Nada disso existe. Mas eu vou te falar o que existe. Você está vendo aquele quartinho lá no final da praça? Nas noites mais frias, é ali que os guardas me deixam dormir. Você já ouviu falar no albergue que tem na esquina? Ali eles me alimentam com uma sopa rala, mas é melhor do que nada. Às vezes os policiais até me dão uma balinha de chocolate. E as pessoas às vezes deixam jornal velho para me cobrir. Mas eu sei o porquê que você está falando tudo isso comigo, porquê que você está inventando toda essa história. Neste horário, a melhor sombra da praça está bem aqui nesse banco. E você quer que eu me levante para você poder sentar no meu lugar. Eu escutei essa história há quase 15 anos atrás. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e ir à igreja, foi tão impactante que eu nunca esqueci. Sabe por quê? Eu estava no lugar desse mendigo. Na minha ignorância, eu não conseguia acreditar que existia nada melhor do que esse mundo e que teria a possibilidade de existir um Pai de amor, um Deus Criador à minha espera. Mas eu sei que eu não sou a única. Nos iludimos com as quase maravilhas que existem nesse mundo e é difícil de acreditar nas descrições bíblicas do céu. Quando eu escutei essa história, eu percebi que poderia estar perdendo a eternidade no céu por uma simples sombra do que é realmente maravilhoso. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o céu? Existe um lugar chamado céu? Essa seria a nossa primeira pergunta. Vamos ver o que a Bíblia diz. Em João 6,51 diz: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus acreditava que existia. Ele disse que veio do céu para a terra. Outra pergunta. O céu é um lugar físico onde o povo de Deus pode ir? Ou será que é simplesmente uma coisa espiritual? Em 1 Pedro, de 1 a 4, 1 Pedro 1, versículo 4, diz: Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Também em Hebreus 11:16 diz assim: Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A Bíblia nos diz que Deus reservou um lugar no céu para seu povo, aonde preparou não só um lugar, mas ele fala que ele preparou uma cidade para recebê-los. Pergunta número 3. Como a Bíblia descreve esta cidade? Essa é a parte que me deixa mais assim abismada, como é incrível. Olha só os detalhes que a Bíblia dá. O tamanho da cidade nós encontramos em Apocalipse 21:16, que diz assim: A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Dá para imaginar uma coisa dessa? O nome dessa cidade nós encontramos em Apocalipse 21:2 e diz assim: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. O nome dessa cidade será Nova Jerusalém. Sobre as portas ou os portões, nós lemos em Apocalipse 21:12, 13 e 21, que fala assim: Tinha grande e alta muralha, 12 portas. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então é um quadrado onde tem 3 portas em cada lado. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A tradução bíblica está dizendo porta, mas a imagem aqui no hebreu são de portões da cidade. A cidade tem 12 portões, 3 de cada lado,
feitos de uma só pérola. Imagine o tamanho dessa pérola. Olha que incrível a descrição da fundação da cidade. Está em Apocalipse 21, 14, 19 e 20. Fala assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 2/10 de ametista. A cidade tem 12 fundações, cada uma feita de pedras preciosas, de todas as cores. Imagina a beleza desse lugar, dessa cidade. Em Apocalipse 21, 21, descreve a praça. A praça da cidade, escute isso, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Como será ouro puro e transparente? Isso eu acho que nós nunca vimos. Meu coração se enche só de imaginar essas descrições. Nenhuma maravilha deste mundo pode se comparar ao que nos espera aos céus. Pergunta número 4. Quais os outros aspectos importantes são revelados no livro de Apocalipse? Apocalipse 11, 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário. Em Apocalipse 22, 2 fala assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Nós ainda não estudamos sobre o santuário, nós vamos estudar. Mas guarde bem isso, que será de extrema importância. A arca da aliança, onde está guardados os 10 mandamentos, e o santuário se encontram no céu. E a árvore da vida, que é mencionada lá na criação, em Gênesis 3, 22, também está no céu. E esta árvore dá 12 frutos diferentes. Uma só árvore que dá 12 frutos. Uma para cada mês. Isso não é fantástico? Pergunta número 5. Mas será que alguém já viu o céu? Em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, fala assim: conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis. Paulo diz que esse indivíduo foi arrebatado ao terceiro céu, aonde está Deus. E Paulo escreveu este evento para que nós pudéssemos saber, e ficou ali recordado para nos dar esperança. Também em Apocalipse 4:1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então aqui está descrevendo que João também viu o céu. Está dizendo que ele viu uma porta aberta, mas o ponto aqui é que João também pôde ver o céu. Número 6. Quando as pessoas forem para o céu, elas serão reais, de carne e osso? Eu vou resumir a história porque ela é bem longa. Essa história se encontra em Lucas 24, a partir do versículo 36. Isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus apareceu para os discípulos, eles ficaram apavorados. E aqui na Bíblia nos diz que essa foi a resposta de Jesus. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e de estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de pão, de peixe assado e favo de mel. E ele comeu na presença deles. Depois, mais para frente, ainda no mesmo assunto, está em Atos 1:11, falando sobre a ascensão de Cristo, depois da sua ressurreição. Diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco
se puseram ao lado deles e lhe disseram, e esses varões são anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o viste subir. Depois de sua ressurreição, Jesus provou a seus discípulos que tinha carne e osso, dizendo a eles que o tocassem e comeu junto com eles. A única coisa que será diferente do corpo que nós temos hoje é que seremos transformados em um corpo de glória, como está escrito em Filipenses 3, 20 e 21. Este corpo de glória não será sujeito à morte ou deteriorização. Essa ideia que os salvos no céu serão espíritos ou fantasmas que flutuam nas nuvens, tocando harpas, não tem nenhuma base bíblica. A maioria das pessoas não tem interesse em uma existência tão etérea e por isso existe tão pouco interesse pelo céu. Nós estaremos no céu em carne e osso, como Jesus subiu ao céu também. Pergunta número 7. E será lá no céu que nós passaremos toda a eternidade? Olha o que fala em 2 Pedro 3,16. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Passaremos somente um período no céu, que logo vamos estudar sobre esse período. Depois desse período que nós passamos nos céus, nós voltaremos à terra, que será totalmente renovada, e será na nova terra que passaremos a eternidade. 8. Como será a nova terra? Apocalipse 21, 2 descreve: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. A cidade santa, preparada especialmente para seu povo, será deslocada. Deus vai mudar a sua capital para a terra. Este mundo não será mais dominado pelo pecado, mas será moradia eterna para toda a eternidade, para toda a humanidade redimida por Cristo. E ainda tem mais. O próprio Cristo fará da Nova Jerusalém sua moradia. Número 9. O que faremos na nova terra? A lista é grande, eu vou mencionar só algumas coisas. Mas é importante que você pause o vídeo e leia cada uma dessas passagens, porque é de tremenda alegria quando nós entendemos o que Deus tem preparado para nós. Isaías 65, 21 diz assim: Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isaías 35, 10 diz que cantaremos músicas celestiais. Ezequiel 47, 12 diz que teremos flores e que as flores e as árvores jamais morrerão. Isaías 11, de 6 a 9 diz assim, diz que estudaremos os animais no céu, que serão dóceis, o leão e a ovelha brincarão juntos. Mas o melhor de tudo que faremos está em Apocalipse 21, 3. Fala assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Falaremos com Deus face a face, como falamos com nossos amigos hoje. Eu mal posso esperar por esse momento. 10. Como uma pessoa pode ter a confiança que ele ou ela pode esperar pela eternidade com Deus? Efésios 2:8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Podemos confiar nessa esperança não por nenhum mérito de algo que podemos fazer, mas pelo presente da salvação de Jesus, o que Ele já nos deu. Nossa salvação é garantida quando temos fé em Jesus Cristo. E se te falta fé, não se preocupe, peça a Ele, que Ele te dará. Eu sou prova viva disso. E em João 1,12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos receberam, Deus lhe
o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pergunta número 11. Qual foi a promessa de Cristo? Qual foi a promessa que Cristo nos fez em relação ao céu? João 14, 2, 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus fez uma promessa que ele iria preparar um lugar para mim e para você. E quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar. Pela fé nas palavras de Deus, podemos ter a segurança que o céu é real, que nossa vida após a terra terá sentido e propósito. E a nova terra será o lugar de muitas maravilhas, bondade e bênçãos. Não podemos deixar que as ilusões desse mundo nos seguem como um mendigo da história que contei e que não consigamos ver além do que está na nossa frente e perder as maravilhas que Cristo está preparando para nós. E logo voltará para nos buscar. Você está disposto ou disposta a entregar a sua vida a Jesus agora e pedir que Ele venha viver em você? A minha resposta é sim. E a sua?